Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como muito bem vai a tua alma. Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento maravilhoso. Fala conosco esta noite, Senhor, e que nós possamos abrir o nosso entendimento, Senhor. Trabalha, Senhor, em cada solo, em cada terreno, Senhor, porque a tua semente, ela vai cair, Pai amado, e vai produzir sobre nossas vidas nesse ano que está vindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui nessa leitura que a gente fez, eu vou repetir, que ele diz assim, ele está fazendo diferenciação, João falando para Gaio, de áreas distintas, ou seja, ele está dizendo que vá bem em todas as áreas, na saúde, assim como vai bem a sua vida espiritual, ou seja, hoje nós vamos falar de atitude muito mais na vida, nas outras áreas, na área financeira, relacionamento, na área familiar, em todas as outras áreas que não são a área espiritual. Por quê? Porque eu entendo que se nós estamos aqui, até mesmo quem veio como convidado, eu tenho certeza que você sente a presença de Deus. Então eu tenho certeza que você está caminhando numa vida espiritual muito boa, como foi o caso aqui de Gaio. Então eu entendo também que, estatisticamente, a gente tem tido algumas respostas de estudo que 80% dos problemas das pessoas não são na área espiritual, são na área emocional, ou seja, são em outras áreas, na área familiar, na área profissional, né? Então são essas áreas que a gente vai tratar essa noite. A gente vai falar de alguns princípios, e esses princípios eles vão nos direcionar para que essa atitude que nós possamos ter, de acordo com a palavra de Deus, que 2021 possa ser um ano melhor, porque a gente sabe que nós passamos uma situação, estamos passando por essa situação, e é uma interrogação muito grande, para nós não sabemos o que nos espera, mas tenha certeza, pode vir ameaça, que essas ameaças, elas se tornem oportunidade para a gente, desde que a gente busque a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus, que a palavra diz que na rocha está aquele que lê a sua palavra e pratica a sua palavra. Então, nesta noite, fale para o seu irmão aí, seja especialista. Amém. Então, queridos, eu vou, para ser mais dinâmico aqui, devido ao tempo, vou cronometrar aqui, porque eu sou o pai do pastor, e o pastor fala muito, e com certeza eu falo muito também. Então, eu vou lendo aqui os versículos e falando de alguns princípios, e a gente vai trabalhando em cada tópico, para ser mais dinâmico, para ser mais objetivo, e mais rápido, e mais breve. Então, por que eu falei para você falar para o seu irmão, seja especialista? Porque a gente vê uma dificuldade muito grande nessa área. Eu vou falar o versículo, lá em Provérbios 22, 29, para quem gosta de anotar, ou depois você pesquisa, tudo que nós formos falar aqui vai ser dentro da palavra de Deus. Lá diz assim, tem visto um homem especialista, ou em outra tradução, um homem excelente, hábil na sua obra, ele será colocado diante de reis, e não permanecerá diante dos de menor valor. O que quer dizer isso? Não permanecerá diante de menor valor, nessa parte B, não quer dizer que você não vai estar em alguns lugares, não, só está dizendo para você não permanecer em alguns lugares, que são alguns lugares que pessoas que estão vivendo a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, dessa forma, né? E na outra parte do versículo diz assim, que você será colocado diante de reis. O que quer dizer isso? Que você vai ter uma identidade, que você faça algo com excelência, porque vamos pensar da seguinte maneira, para que eu entenda melhor isso aí, a ideia é que nós possamos olhar para dentro da gente, fazer uma avaliação que a gente chama de autoconhecimento. Tem uma passagem que Deus falou a Abraão assim, eu não vou falar de Abraão, mas ele falou para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela. Eu não vou me ater à história de Abraão,
Mas eu fui estudar, muitas das vezes eu gosto de saber o significado das palavras em outras línguas, que a Bíblia no português, muitas das vezes, ela não contempla tanta coisa quanto as outras línguas. E aí, eu estudando, esse sai, que Deus falou para Abraão, ele falou assim, na linguagem antiga, dizia assim, sai para dentro de ti, Abraão. Ou seja, Deus está falando para a igreja, sai para dentro de ti. Dentro de ti tem algo que Deus já trabalhou, tem algo que Deus já desenhou. Eu não estou falando só para a igreja, eu estou falando para qualquer ser humano. Você tem talento, você tem dons, e você precisa avaliar isso aí. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vive numa ansiedade, a gente é vulnerabilizado na área espiritual, porque a gente não está de acordo com o que João está falando para Gaio. Ele está falando, olha, separa essa área aqui, trata dessas áreas aqui, que a gente vai tratar daqui para frente. Amém, queridos? Então, como é que eu consigo, na prática, me avaliar? Há quem diga que o mundo ele se move não com as melhores respostas, e sim com as melhores perguntas. Então você começa a se questionar, para que você se torne um especialista, para que você, quando você está no local correto, seja na área profissional, ministerial, qualquer área que seja, obviamente que você vai fazer o melhor, que você vai trabalhar com excelência. Então, muitas das vezes é muito fácil, é só a gente se perguntar, o que é que eu valorizo mais? Como é que eu sei qual é a minha predisposição de trabalhar em qualquer área da minha vida? O que é que eu valorizo mais a responsabilidade? Eu valorizo mais a curiosidade, ou até mesmo, eu sou uma pessoa que eu valorizo mais a persuasão, eu sou alguém que gosta de persuadir. Enfim, são inúmeras perguntas que nós podemos fazer. E nessas perguntas que a gente acaba fazendo para a gente acaba se encontrando nas áreas que a gente deve atuar. Amém, queridos? Então, nesse primeiro momento, eu acho que vamos ver se de uma forma prática fica melhor, nesse primeiro princípio, a gente entender o que Deus quer falar essa noite. Alguém aqui, eu acredito, mais os homens jogam futebol, né? Ali o pai do Bastião ali, vou já dar um exemplo aqui que vai caber bem no Bastião. No futebol, geralmente, quem joga futebol, assiste futebol, para ficar bem mais entendido, a pessoa vai formar um time, né? E aí a gente pergunta para a pessoa, qual é a posição que você joga? Aí a pessoa fala, se ela falar em qualquer posição, é complicado. Geralmente o desejo de ter aquela pessoa no meu time vai ser mais difícil. Mas se ele disser, eu sou centroavante, eu sou goleiro, você vê que gera um desejo. Vamos para uma área melhor, para a gente entender melhor, na área profissional. Eu e minha esposa, a gente trabalha com assessoria de empresa, né? E muitas pessoas sabem, e geralmente elas nos procuram e perguntam, Júnior, você consegue um trabalho para mim? Eu digo, claro, vamos lá, me fale o que você já fez, o que você tem vontade de fazer. Aí geralmente é comum a pessoa falar assim, eu faço qualquer coisa. E infelizmente o empresário, ele não está procurando qualquer coisa. Deus não está procurando qualquer coisa. Entendeu, querido? Eu estou fazendo todo esse contexto para que nós possamos entender que nós não podemos negligenciar o talento que Deus nos deu. Ele está dentro de nós. E aquele que já tem o talento, aperfeiçoe esse talento. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja. Cada um aqui tem um talento, cada um tem as suas predisposições daquilo que a gente está falando. Alguém aqui leu um livro inteiro esse ano? Olha só, uma pessoa. Eu vou fazer como se estivesse numa palestra aqui. Qual foi o livro? Foi da área que você atua? Ó. Mas é um livro que vai lhe dar direção, né? Mas eu falo assim, a gente precisa leituras, cursos, áreas da vida. Eu estou falando aqui de atitudes, não é na área espiritual.
na área espiritual, eu sou uma pessoa que eu recebo aqui na igreja mesmo. Oração, palavra. Eu estou falando aqui o que João falou para Gaio. Eu estou falando de outras áreas. Essas áreas, elas nos deixam ansiosos. Amém, querido? Para a gente passar para outro princípio, eu vou precisar falar um pouco só da área ministerial. Porque eu sei que mesmo que você seja um convidado, é interessante que você saiba, ou você sabe, que as áreas, quais são os ministérios que existem na Bíblia? Me ajudem aí. O mais fácil é pastor, né? Pastor, mestre, evangelista, né? Apóstolo, tem profeta, né? Então a gente vê que todas essas áreas têm uma característica, não é verdade? O pastor cuida da ovelha, né? O evangelista vai lá fora, não é assim que funciona? O mestre ensina, aí o profeta enxerga mais profundo, o apóstolo enxerga mais longe. É tudo assim que funciona. E para que a gente possa, todos nós temos essa predisposição aqui, mas eu estou falando no nível não de especialista, eu estou falando aqui, por enquanto, no nível genérico. Nós temos aqui uma oportunidade muito grande na nossa igreja que se chama célula. A célula, ela é um laboratório. Nem todas as igrejas têm essa oportunidade. E aí, dessa forma, a gente consegue já pular para o segundo nível. E aí a gente vai filtrando já as áreas que são aquelas que fazem parte mesmo daquele desenho que Deus fez, né? A Bíblia, geralmente a gente vê as pessoas falarem, e está escrito na Bíblia, né? Que enquanto nós éramos informes, o Senhor já tinha um projeto para cada um de nós. Amém? E no terceiro nível, para terminar aqui esse princípio, para a gente passar para outros, que vai ser algo muito bem assim, objetivo. No terceiro nível, a pessoa ela já está decidida se ela vai ser uma diaconisa, né? Eu sei que só tem diaconisa excelente aqui, né? Mas o que eu estou falando é que amanhã tem que ser melhor que hoje. Então a gente tem que pesquisar se a gente já se encontrou em uma área. Está dando para entender, queridos? A gente vai passar para o outro princípio, e quando a gente fala de atitude, quando a gente fala de princípio, tudo se torna difícil. Porque a palavra de Deus diz assim, ela nos ensina que a próspero, a gente está falando de prosperidade aqui. Há uma barreira muito grande, às vezes, de falar prosperidade na igreja. Quem quer ser próspero aí? Todos nós queremos, mas a gente tem uma dificuldade. E a palavra de Deus, ela nos ensina que próspero é aquele que ama a Deus, mas também aquele que ama os seus princípios. Amar a Deus é fácil. Todos nós estamos aqui, amamos a Deus, senão nós não estaríamos aqui. Mas amar os seus princípios é mais difícil. Porque a palavra de Deus fala lá em Hebreus 12:11, que no presente, toda essa disciplina que já começamos a falar, e essas instruções que vão ser dadas daqui para frente, não parece alegria, parece tristeza. Mas no futuro, aquele que exercita, diz a palavra de Deus, essa disciplina terá uma colheita justa, terá resultado em sua vida. Eu citei esse versículo para nós entendermos que a cada tempo que eu for passar aqui outros princípios, vai ser mais difícil a gente dar glória a Deus. Porque falar de princípio, de atitude é difícil, gera uma crise na gente. Vai chegar o momento da tristeza. Quer ver? Vamos falar de um princípio aqui, muito mais difícil do que o qual a gente começou. Fale para o seu irmão assim, tenha um bom nome. Lá em Provérbios, no capítulo 22, no mesmo capítulo, no versículo 1, diz assim, o bom nome vale mais do que o ouro e do que a prata. E aquele que, o ser estimado, vale mais do que qualquer riqueza. Olha a comparação. Eu começo pela parte financeira, é mais fácil a gente entender. Está tendo agora um mutirão, né, no SPC Serasa, né? E até um tempo atrás, 40% da população brasileira com restrição no seu nome. Por que isso acontece? Se a palavra de Deus diz que se eu tenho um crédito, eu consigo comprar sem ter dinheiro. Não é verdade? Mas o que acontece?
eu vou lançar uma pergunta aqui, que na verdade, para que a gente possa chegar a esse bom nome, a gente precisa se organizar mais. Eu começo pela parte financeira e faço uma pergunta: quem aqui anota tudo que gasta, tudo que compra? Tem alguém aí? E quem é que gasta menos do que ganha? É difícil, né? Tem umas pessoas aí, mas é mais difícil. E como é que eu vou poupar se eu não sei nem quanto é que eu ganho, quanto eu gasto, e eu não estou sabendo nem se eu ganho mais ou se eu ganho menos, se eu gasto menos do que eu ganho? Então, a gente vê que a ansiedade que a gente vai abordar ou dar um acompanhamento para alguém, a gente vê que a ansiedade não está no mundo espiritual. A ansiedade está no mundo físico. A ansiedade, a emoção da gente, ela está onde? Na falta de eu me organizar, de eu ter atitude. Quer ver? Eu vou sair da área financeira nesse princípio. Por exemplo, o Brasil é um país que as pessoas não têm a pontualidade, não é verdade? Em outros países, se marcar 7 horas, é capaz da pessoa chegar às 6h30. Eu fui levar uma mensagem na igreja semana passada, numa outra igreja, e eu cheguei lá às 6h30. O culto era 7 horas. E não tinha ninguém. Eu acho que se entrasse um ladrão lá, levava tudo. Não tinha ninguém. Aí chegou um irmão lá 6:45. E ele chegou criticando. E o irmão, inclusive recém-convertido, ele vai mudar a história daquela igreja nesse aspecto, porque ele anda batendo nessa parte aí. E a gente fica com o quê? O que é o bom nome? Falta de credibilidade. Infelizmente, eu falo para vocês, é algo que eu estou tratando na minha vida. Eu não estou dizendo que eu pratico tudo isso, mas a Bíblia não fala que a gente vai fazer tudo isso. Ela diz que é para nós sermos fiel no pouco, que Ele nos colocará no muito. É para a gente começar a ter atitude, começar a praticar. Nós somos muito imediatistas. A gente acha que as coisas vão acontecer de uma hora para outra. Há quem diga que é a geração fast food, né? Então, são esses detalhes que nos deixam ansiosos. Imagine, por exemplo, dentro dessa área de gerenciar o tempo, né? Alguém chega na sua casa a qualquer horário. Na minha casa já aconteceu isso, depois que eu passei a praticar essas áreas. Aí eu falo para a pessoa, querido, nem todas as vezes eu estou em casa. Você se deslocou e você não se organizou, você não falou que vinha na minha casa. Por que eu estou falando isso? Porque não existe ninguém bem sucedido. A ansiedade, ela vem quando você não aprende a dizer não. Porque imagina, essa pessoa se deslocou, e se eu não estivesse lá? Ela ia perder o tempo dela. A Bíblia diz, eu estou falando tudo em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que remir o tempo. E isso faz a gente estar ansioso. É por isso, a Bíblia já tinha dito que ia ser uma correria no final dos tempos. Só que nós somos filhos de Deus. Se a gente praticar o que está escrito, a gente não vai entrar nessa correria. Como diz o pessoal no futebol, né, Isaac? A bola que corre, não sou eu. Então, queridos, você vê que através desses princípios a gente vai viver um ano de 2021, nós vamos estar muito mais preparados. Eu não vou passar muito tempo nesse, a gente poderia falar muita coisa em cada princípio, mas a gente se preocupa com o tempo. Não tem como esgotar assunto nenhum aqui. Mas eu posso dizer para vocês que a gente vai entrar num outro princípio que vai ser um pouco pior do que esse. Infelizmente, mas vai ser melhor se nós praticarmos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 15:22, diz: da multidão de conselhos, os projetos não se frustram. E do contrário, se nós não pedimos ajuda de ninguém, linkando lá com a área do especialista,
muitas das vezes, a gente vai comprar, por exemplo, uma moto. Aí tem um irmão aqui na igreja que já comprou 5 motos. A gente não pergunta para ele como foi a forma que ele comprou, se foi consórcio, se foi financiamento, a potência da moto ou do carro. E aí o que acontece com nossos projetos? Infelizmente, às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, e a cada dia a gente percebe que a gente não sabe nada. A gente precisa pedir ajuda, queridos. A gente precisa fazer conselho. Vocês acreditam que o Brasil é o local que mais abre empresa, negócios, mas é o local que mais fecha empresa? Nós sabemos disso, né? Por quê? E por que nós podemos achar, não, porque abre muito, fecha muito? É uma proporção, não? Lá na Europa, nos Estados Unidos, abre-se pouquíssimas empresas e quase nenhuma fecha. Por quê? Porque eles entram em conselho, as famílias se reúnem, a igreja, eu prometo, eu creio, eu estou aqui, eu vou dar minha parcela, que 2021 a Caripunas vai prosperar. Eu creio. Sabe por quê? Porque nós vamos utilizar esses princípios da palavra de Deus. Não vai ser fácil, mas nós vamos entrar em conselho aqui para definir a situação. Muitas das vezes está do seu lado a sua bênção e você está achando que está lá fora. Tem muito especialista aqui dentro, querido. Tem muito talento aqui. Então a gente precisa ter essa aplicabilidade. Quer ver uma coisa na área do relacionamento? Às vezes eu estou falando muito aqui na área empresarial, né, financeira, relacionamento. Um dia desses eu estava falando com um pastor e ele me aconselha, eu aconselho isso. Na verdade, eu estou falando de propósito de vida, o meu é esse. Eu vivo dessa forma. O meu ambiente nem é esse que eu estou aqui agora. O meu ambiente é lá fora. É no tete a tete, é numa conversa. Às vezes eu madrugo numa conversa, porque é isso que arde no meu coração. Isso que eu estou falando para a igreja. Procure saber o que arde no seu coração, que é melhor. Então eu conversando com esse pastor, ele falou assim para mim: Júnior, já leste aquele livro, A Linguagem do Amor? Falei, ainda não. Aí, como eu aceito o conselho, eu fui lá, baixei o livro e li uma parte do livro. E quando eu estive lendo A Linguagem do Amor, eu logo, de acordo com o que o livro ia falando, eu lembrei que quando eu casei com a minha esposa, que está aqui, ela passou um mês assim triste, sabe? Eu digo, será que não está dando certo o nosso casamento? Porque a linguagem do amor, ele diz que é como se eu fosse um japonês e ela fosse uma brasileira. E aí a gente ia ter que se entender nessa linguagem. Às vezes eu dou um presente para minha esposa, eu estou pensando que ela está feliz, ela não está. Que eu tenho que entender a linguagem dela. E esse livro, ele me trouxe algo até que é meio cômico, sabe? Um mês de casamento, e ela triste, eu fui ver, aí uma vez ela chegou comigo e falou: amor, em casa eu tomava açaí todo dia, e não está tendo açaí aqui. E eu não estou sabendo, eu tomava açaí uma vez ou outra, né? E aí eu lembrei desse fato, e agora, depois que eu li o livro, eu comecei a aplicar em outras áreas, até mesmo na alimentação. Às vezes eu trazia um hambúrguer, né? A Letícia gosta de hambúrguer, mas a Lene, eu não sei se tem alguém aqui que tira a carne do hambúrguer para comer com açaí. E aí, eu lembro que quando eu comprava camarão com açaí, né, ela gostava, e eu não fazia isso outras vezes. Depois que eu li esse livro, querido, a coisa que eu mais compro para casa é camarão, caranguejo. E, gente, nós temos 27 anos juntos. Parece que agora a gente namora todo dia, querido. Porque a gente não nasce para a gente não casa para ser feliz. Isso serve para os jovens também.
Procure saber o que é o casamento. A gente nasce, a gente casa para fazer o outro feliz. Essas sabedorias a gente tem que buscar com conselho, com aquela pessoa especialista que eu falei no primeiro tema, no primeiro princípio. Hoje a gente vive a era da informação. Tem pessoas que estudam 40 anos o relacionamento. Tem pessoas que estudam 50 anos finanças. E por falta de buscarmos conselho, a gente vive nessa ansiedade que João estava falando naquela época para Gaio. Você está bem espiritualmente, mas você precisa buscar prosperidade em outras áreas. Querido, eu acho que eu ainda tenho... Cadê a Letícia, hein? Acho que eu ainda tenho uns 10 minutos, né, Aline? Porque ainda mais uns 2 princípios que a gente vai falar bem rápido. Vocês estão entendendo, querido? Vai ser importante eu falar, porque é difícil, né, o que está sendo falado aqui esta noite, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Com o Evangelho a gente consegue. A força dos nossos braços a gente não consegue fazer quase nada. Tem coisas que a gente consegue, mas esses princípios são muito difíceis. Olha só, um próximo princípio. Fale para o seu irmão aí. É difícil você aceitar isso que vai ser falado agora. Fale para o seu irmão: ame a repreensão. Meu Deus. Nem eu, acho que é difícil até eu amar a repreensão. É difícil demais. A Bíblia fala lá em Provérbios 13, no Provérbio 13, 18. Diz assim: olha o que vem aquele que não recebe a instrução. Pobreza e afronta vem até aquele que não recebe instrução. E honrado é aquele que guarda a repreensão. Olha só como é forte, queridos. Nós sermos envergonhados por conta da gente não receber instrução. Seja a instrução de um guarda de trânsito, eu não estou falando só de igreja. Em todas as situações, às vezes alguém está com uma roupa inadequada em determinado momento. Se alguém falar, a pessoa já fica chateada. Eu vi a Letícia falar aqui no culto passado, falou sobre isso, e é verdade. Imagina se eu tivesse de short aqui. Não é, eu uso short, mas não é o local propício para isso. A gente recebe, e é para o bem. Na verdade, essa noite aqui, Deus ele está nos repreendendo. Eu sempre costumo dizer que Ele fala primeiro comigo, porque o meu ouvido está mais perto da minha boca do que o ouvido de vocês. Deus está falando comigo aqui nessa noite. Ele fala primeiro comigo. A minha esposa me repreendia numa área que a minha produtividade como profissional, como pessoa, como cristão, melhorou muito. Ela sempre reclamou de eu acordar tarde. Só que o meu tarde é acordar 15 para as 8, 7h30. E aí, ela não acorda há muito tempo, cedíssimo, né? E eu fui descobrir, lendo um livro que se chama O Milagre da Manhã. Se eu fosse explicar aqui, seria uma pregação, sei lá. Mas o livro me ensinou tanta coisa. Quem acorda cedo já começa na frente. Você já multiplicou quem acorda 5 horas da manhã, 3 horas a mais do que qualquer pessoa? Será que essa pessoa, multiplicando 365 dias, a produtividade que ela vai ter na vida? Através de quê? De uma repreensão da minha esposa. Eu custei a receber, mas hoje eu fui beneficiado. O próprio livro ele fala que quando a gente acorda, às vezes a pessoa está mal-humorada. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque a gente tem uma vida ansiosa, a gente tem uma vida com desequilíbrio emocional. Espiritualmente a gente está bem, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra, a gente vem para a igreja, está cheio de igreja, não tem como dizer que não tem alimento espiritual.
Mas nós estamos precisando do alimento emocional. O nosso emocional está abalado. E é dito nesse livro, eu até acreditei, ele diz que quando a pessoa ela passa do horário que a gente tem que dormir, a energia elétrica faz um tempo que existe, não faz muito tempo, então a gente deveria dormir cedo e acordar bem cedo. E quando a gente não faz isso, que a gente passa do horário, por que a gente acorda mal-humorado? Porque a gente deixa de se alimentar naquele horário. E o que acontece? O hormônio do prazer, a gente perde pela manhã. A gente não sabe nem, né? Às vezes a gente acorda e a gente não sabe nem porque a gente está com raiva. Eu sou que eu estudava à tarde para não acordar cedo. Isso melhorou muito a minha vida. Então é disso que Deus vem falar esta noite. Que nós possamos, pelo menos, receber as instruções, pelo menos avaliar. Ninguém vai tomar decisão por nós, mas que a gente receba a orientação. Eu vou finalizar aqui com um tema muito difícil também, que é a parte da doação. A Bíblia fala aqui, em Provérbios 11, 24, 25, diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Ou seja, é um tema muito difícil de falar na igreja. Como nós estamos com um tema, aliás, um princípio, como nós estamos com um tema de que nós temos que ter algumas atitudes para que 2021, que nos espera aí, que está na porta, estejamos mais preparados. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. A Bíblia ensina que eu só colho aquilo que eu planto, bem ou mal, muito ou pouco. Até os cientistas, até aquele que não é que nem... Nós estamos aqui na igreja porque nós cremos na palavra. Nós temos a nossa fé. Mas tem pessoas que não crêem no nosso Deus. E eles estão tomando posse daquilo que é nosso. Porque nós temos o Espírito Santo. E eles criam uma técnica ou então uma ciência que a gente acaba acreditando. A ciência diz que quando a gente não doa, a gente passa uma mensagem para o nosso cérebro que nós somos necessitados. E poxa, a gente acaba comprovando aquela pessoa que só pede. Não é verdade que todo tempo ela está necessitada? Agora faça o exercício de dar, ou veja uma pessoa que vive plantando. Pode ver que essa pessoa só vive, nunca está necessitada. Então o dízimo, a oferta, tudo bem, tem teologia para isso. Nós podemos interpretar de várias formas, mas eu estou falando de princípios. Amém, queridos? Eu estou finalizando com essa parte, porque essa parte é muito importante. Eu não vou entrar em detalhes, mas a palavra de Deus diz que as janelas do céu se abrem para aqueles que são doadores, ofertantes, dizimistas. Pastora Celeste, na quarta-feira aqui, enfatizou bastante essa questão, no final do culto, e eu recebi. Por quê? Porque eu não faço isso aí? Não, porque ativa mais a gente fazer mais ainda. Os mais bem-sucedidos, as pessoas que são bem mais sucedidas, quando a gente vai estudar cada uma delas, a gente vê que eles têm os mesmas práticas. A gente vê que eles falam que até quando eles ainda eram pobres, eles já doavam. Olha só. Ou seja, a gente não tem que receber para doar. A gente tem que doar para receber. E eu não estou falando de dinheiro somente. A gente tem pessoas que não doam conhecimento. Devido a eu seguir alguns princípios, como esse de ser especialista, eu tenho um escritório, e esse escritório ele é segmentado, tem áreas que eu não atuo. Porque se eu atuar em várias áreas, é isso que Deus está falando, se você fizer muita coisa, bater o escanteio e cabecear, você vai andar ansioso. Esse ano de 2021, procure só uma área, 2 ou 3. Não faça muita coisa de forma horizontal,
cresça de forma vertical, se aprofunde em uma área, que você vai ser visto, você vai ser notado, seja na igreja, seja no trabalho, em qualquer lugar, você estará diante de reis. Tem algumas pessoas aqui que eu tenho visto estar diante de reis, porque tem se aplicado. Então, esse último tópico que a gente falou, que eu estou encerrando, ele é fundamental, queridos. E como eu falei, a área que eu mais dou é cliente para colegas, porque são áreas que eu não atuo, devido a ter segmentado quando eu entendi isso. E o cliente é a coisa que eu mais ganho. Aquilo que a gente dá, a gente recebe, queridos. Então, devido ao tempo aqui, eu acredito que já passou bastante, né, o tempo, peço até desculpa. Mas nós vamos podem levantar, que a gente vai começar a orar aqui, para que o Espírito Santo venha nos dar força para essas atitudes, essas ações tão difíceis. Senhor, eu te peço aqui, Pai, diante da igreja, Pai, diante dos nossos irmãos, que o Senhor venha, Senhor, nos dar esse entendimento, de que nós possamos, Senhor, entender qual o teu propósito, qual a nossa missão aqui nessa terra, qual o nosso chamado, Pai. Assim como Jesus teve um propósito, que foi trazer a salvação, a redenção, mas ele teve vários chamados, chamado na cruz, chamado no deserto. Assim também todos nós, Pai, que nós possamos, Senhor, buscar a cada dia essa credibilidade, Senhor, que é necessária, Pai, para nós. Mas nos ajude, Espírito Santo. Sozinho nós não conseguimos, Pai. Que nós possamos, Senhor, receber conselhos, que nós possamos receber instrução, aceitar disciplina, Senhor, porque vai ser melhor para nossas vidas, e que nós possamos ajudar o próximo, que nós possamos ser generosos, caridosos,